ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z. O programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, com M, com N, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa, que você tenha a sua visão de mundo e valorize essa visão, sem se preocupar com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar. Os outros são os outros e só. Não é verdade? Já dizia a canção. E quanto mais a gente se conecta com a nossa verdade, com a nossa essência, mais feliz a gente é. E hoje a gente vai falar de saúde, a gente vai falar de um tema que eu já trouxe aqui no programa. Eu fiz uma série sobre esse tema, sobre câncer, né? E foi muito interessante. Eu trouxe pessoas incríveis, aprendi muito. E hoje a gente vai tentar, mais uma vez, desmistificar o câncer. Meu convidado é o oncologista, Dr. Rafael Onuki Sato. Bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos que nos ouvem. Boa noite. Então vamos começar falando justamente do início, né? Quando a pessoa pega o seu exame e descobre que tem um câncer, né? Qual a atitude que seria a mais aconselhável? A primeira coisa é, quando um diagnóstico é feito, na maioria das vezes esse exame foi pedido por alguma suspeita, né? O que confirma o câncer é a biópsia, então muito provavelmente já havia uma suspeita ou do clínico geral, ou do ginecologista, ou de algum médico que fazia já algum check-up. Então, como ele é o primeiro contato, é interessante voltar ao médico que fez o diagnóstico e o que ele pretende dali para frente. Não há necessidade de sair correndo desesperado. Ele vai saber guiar melhor para que o especialista, para qual área, que tipo até às vezes orientar uns primeiros passos, primeiros tratamentos, já chegar no especialista com alguns exames. Sim. Mas caso o exame tenha caído de paraquedas na sua mão e tenha ali um exame, né, que você não sabe como lidar ou quem orientar, sempre procurar um oncologista. Pode ser um oncologista. A gente tem hoje as especialidades que cuidam disso, é a oncologia clínica, o médico clínico que cuida da parte de quimioterapia, segmentos e os exames, e o cirurgião oncológico, que é o que faz a parte de cirurgia. E são especialidades amplas que pegam quase todos os tipos de tumores, principalmente os tumores sólidos que a gente tem no nosso corpo. Sim. E a partir daí eles conseguem dar um bom direcionamento para o caso. O doutor Rafael, existe algum tipo de sintoma que possa indicar que a pessoa tem algum tumor? Existem. Genericamente falando também, né, falando da doença, é que, para começar, assim, câncer é um termo muito amplo, né? A gente está falando, na verdade, de um conjunto de doenças, várias doenças, porque cada órgão tem um tipo de proliferação celular anormal e agressiva que a gente acaba chamando de câncer, mas o câncer em geral, né, que é essa proliferação celular de crescimento desordenado, ela tem em comum, né, em todos os órgãos, ela tem sintomas como fraqueza, emagrecimento, mal-estar, muitas vezes enjoo, muitas vezes dores, dependendo de alguns locais, mas são sintomas realmente bastante genéricos, mas que chamam a atenção. Se a gente começar a perder muito peso sem estar fazendo nenhum tipo de dieta ou exercício físico, ou mesmo com dieta e exercício físico, uma perda de peso muito acima do esperado. Um cansaço fora do comum, né? Muito fora do comum. Às vezes, alterações de pele, de hormonais. Perda de apetite também? Perda de apetite, a gente chama de inapetência, isso é bem característico também da doença. Então, são vários sintomas gerais que podem dar em várias outras doenças também, mas que o conjunto delas pode ser bem específico para esse tipo de problema. E aí cada órgão e cada lugar onde a gente pode desenvolver algum tipo de doença tem alguns sintomas a mais, né? No intestino a gente pode ter tanto
dificuldade de evacuar, obstrução do intestino até em alguns casos, sangramento durante as evacuações. Que esse é o que a Preta Gil está enfrentando. Isso, que cólon, né? Que é o câncer de cólon, né? O câncer do intestino no grosso. Sítio primário do intestino grosso. Estômago, a gente já tem esses outros problemas na parte alimentar, né? Vai comer e já sentir enjoo. É também uma das grandes causas de inapetência. Alguns tipos de obstrução na parte gástrica podem obstruir não só o estômago, como as vias biliares, às vezes o esôfago. Dá muita gastrite, queimação, refluxo. Isso pode vir junto com o tumor de estômago. E cada órgão, infelizmente, tem as suas particularidades, mas esses sintomas gerais, principalmente para quem não estava sentindo nada e de repente começa... são sinais de alerta para isso. É para ficar atento. O que é importante a gente conversar também é que quanto antes a pessoa descobrir, melhor. Né? Então, por isso que é importante você estar sempre investigando, né? Vendo o que você está sentindo com o teu corpo. Exato. Como a gente está falando de proliferações celulares ou erros na reprodução das células, a gente tinha como racional que, óbvio, isso vai acontecer conforme a vida vai passando, a gente aumenta estatisticamente a chance desses errinhos acontecerem. Tem também a questão genética, então, e algumas questões onde a gente pode nascer ou desenvolver algum tipo de problema genético que pode também dificultar o corpo de combater esses erros ou de corrigir esses erros. Então a gente tinha como um ponto assim, a partir de uma idade, na maioria das vezes a partir de 40, 50 anos para algumas doenças, que a partir dali a gente começava a fazer exames mais regulares. Ainda assim, ainda hoje tem isso, mas a gente começava a fazer esses exames mais regulares a partir dos 40, 50, alguns casos até 60 anos, porque estatisticamente falando, as chances eram maiores a partir dessas idades. Hoje, infelizmente, a gente tem visto, talvez pela mudança de hábito de vida, talvez pelos hábitos mais sedentários e algumas outras agressões que a gente acaba incorporando no nosso dia a dia ao nosso corpo, que essa idade mínima para o aparecimento começou a diminuir em quase todos os tipos de câncer relacionados ao comportamento e a hábitos de vida mais saudáveis que deveriam ser bem comuns na infância. Hoje a gente já não os tem. Então houve essa mudança de quadro, né, geral. Houve uma mudança de quadro. Além de... Tem várias coisas que podem ser usadas para justificar os diagnósticos mais precoces, mas hoje a gente sabe que na verdade tá tudo junto, que não só o câncer hoje aparece mais precocemente, mas além da disponibilidade dos exames, a disponibilidade da própria medicina, dos pacientes terem mais acesso. Hoje, principalmente o Brasil é um país que tem, apesar de todos os problemas, né, se for criticar os sistemas de saúde, seja eles públicos ou particulares, eles têm seus problemas, mas o acesso hoje é mais facilitado. Então a gente tem mais acesso aos exames, bem ou mal, com fila ou não, mas a gente acaba tendo acesso. E aí esse diagnóstico aparece. Então, hoje a gente tem tanto um diagnóstico mais precoce, como também o acesso é maior. E aí tem-se a impressão de que isso teve uma explosão de casos, né? Mas não chega a ser uma explosão de casos, mas realmente teve um aumento significativo nos últimos anos. Entendi. E é importante também a pessoa que teve o diagnóstico de câncer saber que tem diversos tratamentos, né? Que ele tem um caminho pela frente e que não se apavore. Porque o que acontecia e que acontece ainda hoje é a questão da dramatização do câncer, que nem se falava a palavra câncer, falava aquela doença, em novelas se falava, tá com aquela doença. Então essa mistificação acho que acabou piorando a situação. Sim, até pouquíssimo tempo atrás, não é? Isso está falando de não se falar a palavra câncer, de não se falar da doença. Parece que a gente está falando de uma coisa do século passado, mas na verdade, no início agora dos anos 2000 até 2010, ainda era um tabu muito grande se falar sobre câncer, principalmente em televisão, em redes mais abertas e coisas de acesso mais amplo.
talvez pelo estigma, né, que a doença trouxe ao longo do tempo e também porque eu acredito que no século passado era uma doença que a gente tinha pouco estudo, né? É uma doença que foi descoberta, não descoberta, mas que a medicina começou a tratar e a dar um enfoque maior na metade do século passado para cá. Então os tratamentos são recentes, os conhecimentos também são recentes, os trabalhos são novos. A gente está vendo várias mudanças ainda nos protocolos de tratamento, ainda hoje, o aparecimento de vários medicamentos, vários tratamentos. E então aquele estigma do passado onde praticamente era uma sentença de morte quando você tinha esse diagnóstico, isso já mudou drasticamente, graças a Deus. E quanto mais cedo a gente tem o diagnóstico, maior a chance de cura, ou pelo menos um bom controle da doença, uma boa qualidade de vida e alguns alívios de sintoma bem característicos. Claro que ainda hoje a gente tem algumas dificuldades de diagnosticar precocemente alguns tipos de doença, umas pela dificuldade de acesso, outras por o Brasil é um país muito grande, existe uma desigualdade ali de acesso, né, de acordo com região, com tudo, né? A proximidade das capitais ajuda os pacientes que estão próximos, mas populações mais ribeirinhas, populações mais distantes, realmente tem uma dificuldade muito grande da tecnologia chegar. Com certeza. Além disso, tem doenças que, infelizmente, a pessoa pode morar do lado de um grande hospital aqui em São Paulo e a doença não traz sintoma, e vai trazer sintoma às vezes mais tardiamente, não existem exames de rastreamento e às vezes esse diagnóstico vem tarde, junto com sintomas. Então, realmente ainda temos esses desafios. Assim, né? Hoje a gente tem, tá começando a ficar mais forte, né? Esses rastreamentos genéticos de alguns protoncogenes, de alguns fatores que predispõem. O fator hereditário é muito importante, né? E aí, com isso, talvez levanta um pouquinho mais de alerta e um pouquinho mais de atenção nessas famílias para que façam alguns exames mais precoces, mesmo sem sintoma, né? Mas mesmo assim, a gente tem essa dificuldade, porque no dia a dia, o trabalho, a correria, e ainda mais em grandes cidades onde isso é meio massacrante, a gente conseguir parar para fazer exame. Com certeza. Exame de rotina a cada 6 meses, um ano, é meio complicado. Você falou da questão da hereditariedade, tal, eu lembrei da Angelina Jolie. Sim. Né? Que ela teve uma atitude radical, né? Porque na família dela ela tinha casos de câncer de mama, então ela já preveniu fazendo a mastectomia. É um dos casos que levou bastante controvérsia e a gente não vai achar um consenso médico, né, na comunidade médica sobre qual a melhor abordagem. O fato é que ela tinha num exame genético a presença de 2 protoncogenes muito sugestivos de que ela teria uma chance de quase 100% de desenvolver algum tipo de câncer de mama ao longo da vida. E uma vez com esse diagnóstico em mãos, né, com essa sentença em mãos e jovem, além disso, é muito tempo para que ela possa desenvolver a lesão, né? Então, por outro lado, o que a conduta que ela tomou junto com o médico dela da época foi uma adenomastectomia bilateral, né? Então ela tirou todas as glândulas das mamas bilateralmente. E isso pode ser considerado a retirada de um órgão saudável, entre aspas, né? A gente sabe que existe uma porcentagem muito grande, né? Quase certeza que ela vai ter em algum momento, mas o fato é que o órgão que foi retirado ele estava saudável. Isso. Então essa é a questão. Fica essa controvérsia, fica também o quanto isso de fato ajudou a ela não desenvolver câncer agora ao longo, né, nesse período todo que a gente tem ciência, mas para se pensar, né? Uma atitude, foi a decisão dela. Foi a decisão dela, né? Junto com o oncologista dela, mas não. Essa coisa da análise genética, né?
alertado muito as pessoas, né? E tem a linha de pesquisadores que acaba sendo um pouco contra a difusão dessa tecnologia como forma de rastreamento, é justamente baseado em casos como esse, onde um screening genético longo e vai dar vários numerozinhos pequenos e alguns grandes no meio, né? E isso talvez traga mais angústia do que propriamente ajude. Por exemplo, existem casos onde vai aparecer ali 50% de chance de ter câncer de pulmão, 50% de câncer de pâncreas, 70% de câncer de intestino, 20% de câncer de tireoide. Então ele ganha uma lista de Isso não aparece de uma maneira geral também, ou não? Então, quanto mais detalhado for o exame, né, a gente pode vasculhar trocentos genes, isso tem o risco disso aparecer dessa forma. E aí, como fazer, o que fazer, né, a partir de que porcentagem a gente vai pensar em operar um órgão saudável ou não, a agressividade do tumor para mexer nesse órgão saudável, né, justifica, não justifica. Enfim, tem várias variáveis. Não existe nenhum conselho que proíba o órgão saudável ser retirado. Existem alguns empecilhos éticos para a gente pensar em tirar órgãos saudáveis para todo mundo por aí, mas existe o racional também de se fazer, que é pacientes que têm principalmente esses riscos muito próximos de 100%, a gente vai fazendo uma cirurgia, entre aspas, profilática, né? Mas é questionável, porque a gente sabe também que existem casos de câncer, por exemplo, o câncer de mama, mas que ele se apresenta já em primeira apresentação em axila, ou em ossos, ou em pulmão. Teoricamente a origem dele é na mama, mas as células são da mama, tudo da mama, mas que ele não tem lesão na mama. E aí, nesses casos, acredito que a adenomastese talvez não previna esse tipo de câncer. Então, a gente fica realmente bastante em cima do muro. É uma situação complicada mesmo. Né? Talvez, assim, para pacientes bastante esclarecidos, como é o caso, né, da Angelina Jolie, que consegue entender todos esses riscos, entender que isso não é uma garantia de sucesso num tratamento, né, de uma não é nem uma garantia de sucesso e também nem uma garantia de que você vá ter, exato, né? Então, pode tem ser probabilidade. Tem uma chance grande de prevenir, mas pode ser que apareçam, né, outros problemas provenientes dessa cirurgia. E não é uma cirurgia tão pequena, uma cirurgia que exige prótese, reconstrução com retalho, cirurgia plástica, algumas coisas que aumentam também, pode ter infeccionar, os riscos, né? Problemas estéticos, isso. Então, eu acho que realmente tem que ser uma decisão tomada pessoal, o médico e o paciente, né? E tomada com o tempo, assim, né? Tem que maturar essa ideia. É verdade. Você que está ouvindo a gente, quer tirar alguma dúvida sobre o tema, liga para cá. 31710221, 32624490. 31710221, 32624490. Outra coisa também que eu sempre penso é que depois que você está curado do câncer, você tem que fazer uma permanente vigilância. Sim. Isso para todo o segmento oncológico em todas as modalidades de câncer, ele é mandatório. Então a gente, pelo menos os 5 primeiros anos, para quase todos eles. Alguns um pouco mais apertados, outros um pouquinho menos, mas via de regra a gente acompanha os tumores de 3 em 3 meses após o término do tratamento, e aí o tratamento pode incluir desde cirurgia, radioterapia, quimioterapia. A partir do momento em que o tratamento é considerado terminado, né, que dure 1 ano, 2 anos, às vezes 5 anos de tratamento. Quando não haja nenhuma célula cancerígena. A gente teve a remissão da doença, a doença está controlada ou desapareceu e está sob controle. A gente vai fazer esses exames de 3 em 3 meses, depois de 4 em 4. Vai se espaçando um pouquinho conforme os exames vão vindo normais. E isso dura até 5 anos. A partir desses 5 anos, a gente
talvez afrouxe um pouquinho esse segmento, mas existe uma linha na oncologia que não acredita em alta oncológica, por exemplo. Eles acreditam que, apesar do paciente poder ser considerado curado a partir dali, esse risco um pouquinho aumentado, genético e tudo aquilo que fez com que ele tivesse essa primeira lesão, ele vai estar lá ainda, e então vale a pena seguir esse paciente ao longo da vida. Sim. Então, hoje em dia, a tendência é que o segmento seja feito ao longo da vida, talvez um pouco menos apertado do 5º ano em diante, mas realmente talvez seja prudente que esse paciente continue fazendo alguns. Associação também desses tratamentos, a aceitação dos tratamentos, o quanto o paciente conseguiu fazer os tratamentos adequados, até mesmo a rede de suporte que esse paciente tem, familiar, espiritual, que é muito importante também, né? Com as equipes de apoio, fisioterapia, psicologia, tudo isso influi no resultado final. Tá? Hoje a gente tem, muitos estudos estão muito bem embasados, embasam muito bem esse tipo de abordagem, e inclusive hoje se sabe que pacientes, e aí assim, independente de, não estou falando especificamente de religião, falando mais de espiritualidade, o paciente que tem um objetivo, um norte, ele tem um foco, né, um pouquinho mais bem delimitado de onde ele quer chegar, até onde ele quer ir, o que ele quer fazer. Ele tem melhores resultados. Ele tem melhores resultados, ele tem melhor adesão, ele tem, inclusive, o que surpreende, tem um estudo multicêntrico e uma revisão sistemática que viu vários estudos e acabou agora em 2024, que mostra que, inclusive, eles têm menos dor. Olha. Esses pacientes que têm uma espiritualidade mais bem definida, eles acabam utilizando menos remédio para dor em contrapartida esses outros pacientes que têm menos suporte. Olha. E esse suporte, como eu falei, pode vir da família, pode vir de qualquer coisa, incluindo, assim, meditação, sessões de meditação, sessões de relaxamento, de massagem, né? o que ajudar a aliviar o estresse, a ansiedade, ao entendimento da doença, a compreensão da doença, a aceitação da doença, tudo isso tem uma comprovação de que dá resultado. Sim. E agora, esse ano, também saiu um trabalho muito interessante. Esse trabalho que eu estou dizendo foi feito em câncer do gastrointestinal, mais especificamente câncer de cólon, mas já está sendo extrapolado para vários outros tipos de câncer. E o racional é o mesmo, a questão é de adesão, né? E já esse ano saiu um trabalho, agora foi apresentado no último Congresso Americano em Chicago, e que mostrou que a implantação de exames físicos, de exercício físico regular, com um protocolo bem definido, pós-tratamento, pós-cirurgia e pós-quimioterapia, ao longo da quimioterapia, mas após cirurgia, junto com o nutricionista, junto com um bom suporte de exercício, alimentação e tudo mais, nos 8 anos seguidos, reduziu inclusive a porcentagem de recidiva da doença. Olha. Não só a melhora na resposta e tudo, mas também da recidiva. Que é a volta, né? Que é a volta que vem, da doença. às vezes, em outro órgão, né? Em outro órgão. Então, esses pacientes tiveram um índice de recidiva significativamente menor do que os pacientes que não fizeram o exercício, que foram mais sedentários, que acabaram não conseguindo aderir ao programa de tratamento de exercício físico. Então, hoje a gente tem várias comprovações de que não eu sou cirurgião, né, mas que a cirurgia é uma parte do processo, a quimioterapia é outra parte, a radioterapia, mas que todo esse equilíbrio é mais importante do que qualquer outra coisa. É um combo de coisas, né? É uma integração, a coisa da medicina integrativa está cada vez mais presente. Uma coisa não funciona sem a outra, né? Então a gente não consegue também. Só uma boa cirurgia não vai resolver nada. Exatamente. E mesma coisa, ao contrário, o cara pode ser extremamente saudável antes da cirurgia, que se ele
só fizer isso e não aderir ao restante também Exatamente. é complicado. Essa questão da alimentação, do exercício físico, tem se mostrado cada vez mais eficaz para tudo, né? E as pessoas estão tendo essa consciência, né? A boa e velha sabedoria dos nossos avós e bisavós ali de fazer exercício, caminhar, comer bem, dormir bem. Ah, nossa. É a base. É a base. É a base. É a base, realmente. A gente... Da nossa saúde física e mental. A gente passou por eu, né, entre 40 e 50 e dos meus professores, muito provavelmente, a gente passou uma geração muito de médicos que tratavam a medicina e a saúde meio que como ausência de doença, né? E na verdade é esse bem-estar, esse equilíbrio, né, entre alimentação, exercício físico e ausência de doença, que faz com que, ou às vezes mesmo com uma doença bem controlada, né, isso é que a gente deveria considerar como boa saúde. Com certeza. não só não estar doente, né? Não estar doente, mas por sorte ou por um equilíbrio ou porque não se expõe a nada, isso não ajuda. Exatamente. Não é saúde. Não é saúde. Doutor Rafael, estamos acabando o programa, passou muito rápido. Muito obrigada pela sua presença. Eu adorei conversar com eu que agradeço pela oportunidade. Deixa os seus contatos para quem está ouvindo a gente, queira entrar em contato com você, pode ser Instagram. Eu tenho o Instagram, que é @Dr. Rafael Sato. E eu tenho um site também, que acho que é onde talvez consiga mais contatos dos consultórios para conversar com a minha secretária, marcar uma consulta, que é drrafaelsato.com.br. drrafaelsato.com.br. Muito obrigada, doutor Rafael. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E você que está ouvindo a gente, muito obrigada pela companhia. É sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Se vocês quiserem falar comigo, podem falar através do Instagram, @Vanessa Goulart, com 2 T's no final. E também tem o canal no YouTube, Despadronizada com Z. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho. E até sábado que vem. Beijo.